Muito obrigado pela vida de cada um, cada irmão que está aqui conosco, cultuando. Eu sou grato pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, queridos, muito bom podermos estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Vamos deixar as crianças aí. Glórias a Deus. Bem, eu gostaria nessa noite de compartilhar uma palavra com vocês. Sei que Deus, Ele já reservou um momento especial para cada um de nós. Eu sei que o seu coração já está preparado para receber esta palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 24. Esse é um texto que tem falado de uma forma muito profunda ao meu coração, e eu sei que Deus também vai falar ao teu coração nessa tarde, nessa noite, também de uma forma muito especial. Mateus, capítulo 16, versículo 24, vai dizer o seguinte. Talvez vai sair um pouco diferente, porque ali a minha versão é a Almeida. Acho que os meninos colocaram ali a NVI. Diz o seguinte a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo de adoração, por esse tempo na tua presença. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos aqui neste lugar. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que o Senhor os trouxe para poder nessa noite te adorar e ser ministrado pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu favor, pela tua bondade e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu quero, ó Deus, pedir neste momento que esta palavra seja como uma flecha que acerta o alvo. Que essa palavra nessa noite entre no coração de cada um dos meus irmãos. Deus, que esta palavra nessa noite possa fazer morada em nós e nos transformar de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 16 de Mateus é um capítulo muito precioso para nós. Se nós olharmos o capítulo 16 de Mateus, ele é um dos pontos de viradas mais importantes do ministério de Jesus. Aqui o foco ele começa a sair apenas dos milagres e dos ensinamentos públicos de Jesus. Até o capítulo 16, nós vamos ver que Jesus, o foco ali é o ensinamento. Começa com o Sermão do Monte. E logo após, Jesus começa a fazer muitos milagres por todos os lugares que ele passava. Além dos milagres, Jesus curava, Jesus libertava os oprimidos, os cativos.
E aqui no capítulo 16, nós vamos ver que o foco agora, ele sai dos milagres, ele sai dos ensinamentos e ele passa para a revelação mais profunda de quem é Jesus e qual é o caminho da cruz. Ele deixa de ser apenas um ensinamento, apenas de ser algo público, e ele começa a trazer os seus discípulos para o privado e começa então a mostrar para eles que a partir daquele momento haveria um caminho diferente para que eles pudessem seguir. Por isso que aqui Jesus ele começa o texto dizendo para os seus discípulos, e a palavra aqui é específica, porque ele vai dizer: então Jesus fala aos seus discípulos. E a palavra de Jesus para eles é uma palavra de decisão, é uma palavra onde eles precisam decidir o que eles querem para os próximos momentos da caminhada deles. E aqui Jesus vai dizer e fala: olha, se alguém quer vir após mim, esse alguém precisa negar a si mesmo, ele precisa tomar a sua cruz e ele precisa me seguir. E talvez aqui começa o grande momento da compreensão de quem é Jesus e do que Jesus está oferecendo. Quem é Jesus e o que Jesus está ofertando? Nós vamos perceber que o texto anterior Jesus vai se apresentar para eles e vai perguntar: quem diz o povo que eu sou? Ou quem o povo está dizendo que eu sou? E alguns vão dizer: não, um está dizendo que o Senhor é profeta, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão fazendo comentários, mas Jesus ele sai do público e vem para o privado e pergunta para os discípulos dele, fala assim: mas e vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? E aí então entra toda a virada dos discípulos, porque enquanto alguns estavam achando que Jesus era profeta, que Jesus era a encarnação, que Jesus era Elias, Jesus pergunta para os discípulos e os discípulos vai responder para Jesus: o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é aquele que era prometido e que agora está entre os homens. O Senhor é o Filho de Deus. E Jesus então olha para ele e fala assim: sim, muito bem, porque você não teve uma revelação apenas de carne, mas o próprio Deus te revelou quem eu sou. E o que nós precisamos então nessa caminhada ter uma compreensão maior é quem de fato Jesus é. Quem Jesus é para nós, quem Jesus é para a igreja, quem Jesus é para a nossa existência. E quando nós olhamos para isso, querido, nós precisamos perceber que nós estamos vivendo um tempo onde se busca o avivamento, né? Se fala de muito do avivamento, está vindo uma onda de avivamento, está vindo um momento agora que a igreja vai ser impactada, está vindo um momento agora em que Deus vai fazer, queridos. Eu quero que nós nessa noite entendamos algo muito sério: Deus nunca deixou de ser Deus. O avivamento nunca deixou de acontecer no coração do indivíduo que se coloca na brecha perante Ele. O avivamento, ele acontece dentro das nossas casas, quando nós nos curvamos e nos prostramos e colocamos Jesus como centro da nossa existência. Ali está acontecendo milagre, ali está acontecendo avivamento, ali está acontecendo manifestação do sobrenatural. Muitas vezes nós queremos buscar, queridos, coisas extraordinárias. Se você olhar o contexto dessa palavra, essa palavra vai nos mostrar algo muito interessante, porque o capítulo de número 16 começa com os fariseus e os saduceus pedindo a Cristo sinal. Eles chegam e começam a falar assim: me mostra alguma coisa, porque eu quero ver o que você pode fazer. E eles então perguntam para Jesus e falam: mostra-nos um sinal vindo do céu. E Jesus, porém, responde para eles: é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque
porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E aí Jesus continua dizendo: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas. Ou seja, querido, um povo má, um povo corrompido, um povo que conhece a letra, mas não conhece o Espírito, quer sinais. Um povo que busca apenas os sinais que podem vir do céu, mas não busca o Deus que está na frente deles. Um povo que busca sinais, mas não busca envolvimento, relacionamento com Deus. Esse povo não verá sinais, sabe? Esse povo não verá sinais. E aí a gente vai ver que eles continuam então olhando para Jesus, e Jesus fala: acautelai-vos desse povo, sabe? Ou seja, nós precisamos ter muita cautela com quem nós estamos relacionando. Nós precisamos ter muita cautela com quem está nos mentoreando. Nós precisamos ter muita cautela com quem está disseminando palavras aos nossos ouvidos. Nós precisamos ter muita cautela, querido, porque muitas vezes nós vamos olhar aqui, os saduceus e os fariseus eram as referências da época, no sentido da lei, no sentido da religião, no sentido da religiosidade. Eles eram os homens que eram tidos como aqueles que conheciam e defendiam a lei. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, acautelai-vos com esse fermento, ou seja, cuidado com aquilo que está entrando no seu ouvido. Cuidado com aquilo que está sendo inserido na sua mente todos os dias. A pastora Claudineia até brincou aqui na escola bíblica, né? Talvez nós vamos aqui começar a vender, né, toalhinha, vender óleo santo, vender óleo. Irmãos, cuidado com essas coisas, sabe? O Evangelho de Cristo Jesus é um evangelho simples, é um evangelho puro. O Evangelho de Cristo Jesus a própria palavra vai dizer, aquilo que você recebe é o que você passa através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não precisa de subterfúgios, ela não precisa de arranjos, ela é pura e imaculada. E quando nós observamos essa palavra transforma a nossa vida, essa palavra transforma o nosso coração, essa palavra transforma a nossa forma de viver. Precisamos então ver que Jesus, ele olha para esse cenário, e aí ele vai, e Pedro, ele pergunta, né, o que os discípulos achavam. Os discípulos então têm uma revelação, né? Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles respondem, uns dizem, o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vocês? Talvez nessa noite a pergunta para você e para mim, meu irmão, é: quem Jesus é para você? Não é o que os outros falam, não é a experiência dos outros, porque a gente pode até aprender com a experiência dos outros, mas o que vai me fortalecer, o que vai me segurar é as minhas experiências com o próprio Deus. É o meu relacionamento com esse Deus que vai me segurar no momento em que eu depender cabalmente de uma convicção para poder me apegar nela. E quando nós olhamos aqui, os discípulos então comentam a fala do povo, mas quando Jesus traz no particular e fala assim: vocês, povo eu já ouvi, mas e vocês? E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: então Pedro ele pega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus vai e afirma para ele: bem-aventurado és você, Simão, porque não foi a carne, ou seja, não foi conversas, não foi humano, não foi algo material que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou essa verdade. E aí, querido, há algo importante que você e eu precisamos compreender muito sério. No versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade que você falou, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, querido, a palavra de Deus, ela é autossuficiente para se autopromover. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, naquilo que Deus te revelou, em cima desta verdade, eu vou edificar a minha igreja. Amado, entenda uma coisa: às vezes você vai começar a ler a Bíblia e Deus vai te trazer revelações tremendas. Deus vai te trazer visões que você não tinha. Deus vai te trazer para um novo campo de espiritualidade. E esta palavra vai te edificar, para que você seja alguém firmado nesta palavra, sem abrir mão e sem buscar alternativas além da palavra, para viver uma vida santa, justa e digna. Quando eu olho para esta palavra, Jesus então agora, ele muda o contexto. Ele começa a dizer sobre a sua morte. E o próprio Pedro, que teve uma visão maravilhosa daquilo que Deus faria com a igreja, agora ele tenta aconselhar o dono da verdade. Quando Jesus diz, Senhor, Jesus vai dizer: olha, o Filho do Homem, ele precisa padecer. Ele precisa ir para Jerusalém, sofrer com muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas. Ele precisa ser morto e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro, então, querido, se acha tão importante e chega para Jesus e fala: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Tenha misericórdia de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer com o Senhor. Jesus então repreende Pedro e disse: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Querido, eu quero que você entenda essa passagem de uma forma muito prática. O que Jesus está aqui não é dizendo que Pedro está possuído, que Pedro está endemoniado, não. O que Jesus está dizendo aqui é: Pedro, você, Satanás aqui é uma palavra que bota como opositor. E Pedro, nesse momento, Pedro estava sendo um opositor da verdade absoluta de que Cristo precisava morrer e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando ele repreende Jesus, Jesus fala assim: arreda-te de mim, ou para trás de mim, porque você, Pedro, não pode ser pedra de tropeço. Ou seja, querido, na nossa caminhada cristã, a palavra de Cristo é tão absoluta que não nos cabe argumento. Compreende isso? A palavra de Deus, ela é tão absoluta para nós que ela não cabe nossa interpretação individual, porque ela por si mesma se auto-interpreta. Jesus já estava dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja perseguido, que o Filho do Homem seja açoitado, que o Filho do Homem seja morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E aí, meu amado, quando nós vemos isso, Jesus então chama eles para perto, e entre eles Pedro, que foi repreendido. E Jesus então começa a dizer para eles: ei, vocês querem mesmo seguir? Vocês querem vir após mim? Vocês precisam tomar a cruz de vocês e precisam me seguir. E aí é nesse contexto maravilhoso
que eu quero nessa noite levantar alguns pontos para nós meditarmos. O chamado de Cristo para você, meu irmão, para mim, ele é um chamado que vai exigir, de alguma maneira, que nós renunciemos a algumas coisas. Seguir a Deus é mais do que vir na igreja. Seguir a Deus, ser servo de Cristo, é mais do que eu ler a Bíblia todos os dias. Ser servo de Cristo é mais do que ter um título de cristão. Por isso que quando Jesus chega para ele aqui, ele fala, olha, vocês querem vir mesmo após mim? Nós vamos ver 3 verbos que nós queremos discutir com vocês. O primeiro dele é negar a si mesmo. Quando eu olho para essa palavra, eu preciso compreender que isso aqui não é uma auto-rejeição de quem eu sou. Negar a si mesmo não é uma auto-rejeição de a pessoa que Deus me criou, mas é renunciar o controle que eu acho que eu tenho sobre todas as coisas. Negar a si mesmo é como lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer, o apóstolo vai dizer, já não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Ou seja, eu não mais tenho controle de todas as coisas na minha mão, mas agora tem alguém que tem o controle absoluto, não apenas das minhas ações, mas do meu coração, da minha mente e da minha vida. Quando eu olho para isso, lá em Romanos, o texto que nós lemos aqui hoje, ele vai dizer que eu não mais sou aquela pessoa que vivo de qualquer forma, mas eu sou agora um sacrifício vivo que agrada a Deus. Ou seja, a minha mente, ela é transformada e transforma o ambiente onde eu estou vivendo todos os dias. Negar a si mesmo, querido, é dar a oportunidade para o Espírito Santo governar a minha vida. Negar a si mesmo é abrir mão do direito que eu tenho e entender que agora eu tenho um Deus que cuida e que me guia e que me direciona. Quando eu olho para essa verdade, eu percebo que enquanto o eu da minha vida governar, Deus não vai poder reinar plenamente. Sabe, querido, como é difícil a gente negar a nós mesmos. Como é difícil a gente entregar o governo na mão de Jesus. Como é difícil a gente entregar o governo na mão do Espírito Santo. Porque nós o tempo todo queremos estar no controle. O tempo todo nós queremos estar no controle. Sabe? Quando eu olho para isso, eu percebo de uma forma muito clara, querido, que todas as vezes que nós tentamos controlar as nossas vidas, nós perdemos o controle. E Jesus vai dizendo, aquele que tenta salvar a sua vida, perdê-la. E por que a gente insiste tanto em querer manter o controle absoluto de todas as coisas? Por que a gente insiste tanto em não deixar o Espírito Santo trabalhar e cuidar de nós da forma que Ele deseja cuidar? Um outro ponto que eu vejo aqui fundamental é tomar a tua cruz, sabe? Toma a tua cruz, ou seja, a cruz não é um símbolo, ela é um instrumento de morte. Porque às vezes a gente acha que a cruz é apenas um símbolo, né? Bonitinho, uma cruz na frente. Não, querido, ela não é apenas um símbolo, a cruz é um instrumento de morte. Quando você vai ver lá quem era morto na cruz, eram as piores pessoas. E Jesus está dizendo para os discípulos deles, vocês querem me seguir, tome o instrumento de morte sobre vocês. Ou seja, mortifique a sua carne, mortifique as suas vontades, mortifique os seus desejos, mortifique o seu ego, mortifique tudo aquilo que muitas vezes vai ofuscar a presença de Deus. E
quando eu olho para esse texto, Lucas vai dizer: tome a tua cruz diariamente, ou seja, a cruz é um instrumento que eu preciso carregar sobre mim todos os dias da minha vida. Porque se tem uma coisa que é terrivelmente, é o homem carnal. E o homem carnal, o velho homem, ele nunca morre dentro de nós. É terrível, querido, porque todo dia o velho homem quer ressuscitar. Todos os dias o velho homem quer tomar o controle. Todos os dias o velho homem se levanta mais forte e ele quer tomar o controle da minha vida. Ele quer me fazer voltar atrás. Ele quer me fazer retroceder. Ele quer me fazer a ser o homem que outrora eu disse que não seria mais. O velho homem ressuscitando todo dia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quem me livrará deste corpo mortal? Ou seja, quem vai me livrar desse corpo, desse homem carnal que todos os dias tenta me levar para o lugar de onde eu saí? E quando eu olho para esse texto, a cruz, ela é para matar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas concupiscências. A cruz é para matar o meu orgulho, sabe? E eu fico pensando, nós estamos estudando aqui na escola bíblica, maravilhoso. E eu vejo que o orgulho é algo que nos distancia de Deus, que nos leva à autossuficiência, ou seja, nos leva a entender que nós não precisamos de Deus. E, queridos, nós não vivemos na teoria de que nós não precisamos de Deus, mas na prática, sim. Porque às vezes os nossos lábios não dizem isso explicitamente, mas as nossas ações, o nosso comportamento diz que nós não precisamos. E quando nós olhamos para essa verdade, eu vejo que sem morte não há ressurreição espiritual. Você quer ser um homem e uma mulher espiritual, você precisa morrer, querido, para as suas vontades. Você quer ser um homem espiritual, você quer ser uma mulher espiritual, você quer viver na dimensão do Espírito. Entenda, todos os dias eu preciso, de alguma maneira, massacrar aquilo que me impede, que cria barreiras de separação entre eu e Deus. Aí eu vou, então, para o terceiro ponto dessa mensagem, que é siga. Siga. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se você quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Venha comigo. E seguir alguém, que ele dê algo complexo. Porque, imagine só, querido, seguir alguém é: eu vou andar no mesmo passo que você. Eu vou participar das mesmas coisas que você participa. Eu vou ir nos mesmos lugares que você for. Eu vou comer a mesma comida que você vai comer. Seguir alguém é algo, querido, que demanda abrir mão de mim mesmo para viver em prol. E o que Jesus está dizendo aqui para eles é exatamente isso. Siga-me, ou seja, deixa a vida que você tem para trás e a partir de agora é uma nova vida, é uma vida comigo. Seguir a Jesus implica deixar coisas para trás. E entenda, meu amado, se nós continuarmos servindo a Deus e não deixarmos o velho homem para trás, nós não nos entregaremos completamente. Estaremos ali, talvez até de fala, talvez até com uma conexão pessoal ou com pessoas, mas não estaremos ali de corpo e alma. Não estaremos ali totalmente, integralmente. E aqui Jesus está dizendo: siga-me. Se você quer vir após mim, tome a tua cruz, negue a si mesmo e vem me servir. Lucas 11, 5 e 11 vai dizer:
Os discípulos deixaram tudo, ou seja, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: olha, Senhor, mas nós deixamos tudo. E aí, o que vai ser de nós? Talvez a mesma pergunta que os discípulos fizeram, nós muitas vezes fazemos com muito pouco. Não é verdade? Às vezes nós chegamos para Jesus e falamos assim: Jesus, eu estive há tanto tempo. Eu já tenho tempo de aposentadoria de crente, né, irmãos? Eu já estou assim. Eu já tenho mais de 50 anos de crente, então eu já poderia me aposentar, né? Mas não existe tempo de casa no céu, sabe? A gente precisa entender uma coisa. A Bíblia é muito taxativa quando diz: aquele que perseverar até o final. Ou seja, eu só alcançarei aquilo que Deus tem para mim se eu perseverar até o fim. Qual é o fim? O fim do meu encontro com Ele. É o fim dessa existência e o início de uma nova existência. Quando eu olho para esse texto, os discípulos falam: mas eu larguei tudo. E Jesus falou assim: muito bem. Mas aqueles que deixarem tudo, eles poderão ter nessa terra 100 vezes mais, e no céu a vida eterna. Ou seja, o prêmio não é aqui, o prêmio é o céu. O prêmio não é as coisas que eu vou ganhar aqui, mas é as coisas que eu vou construir no céu. A vida espiritual, querido, é construída no céu. É construída num ambiente onde não se vê. E é nesse passo que nós precisamos caminhar. Não pelo que vejo, mas pelo que espero. Não é isso que a fé é, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então é isso, eu espero, eu tenho fé que um dia eu vou chegar no céu e vou encontrar com Jesus. E para isso eu preciso andar conforme o que Ele diz seguido. E nessa noite eu preciso que você entenda, meu irmão, não existe profundidade onde ainda existe apego a este mundo. Sabe? Enquanto eu for apegado a este mundo, enquanto eu for apegado às coisas deste mundo, eu não entrarei no profundo de Deus. Porque sempre que eu começo a buscar, algo vai me puxar para trás. Sempre que eu começo a me aprofundar, eu vou lembrar que tem algo muito importante que eu estou deixando para trás. Sempre que eu começo a andar para ter uma vida de mais intimidade com Deus, algo vai chegar e vai falar: ei, mas e aquilo? Então eu preciso entender que não existe profundidade onde ainda existe apego àquilo que é raso, àquilo que é supérfluo, àquilo que é passageiro. E nesse contexto de vida que nós estamos vivendo, você e eu precisamos entender algo muito sério, querido. Muito sério. Existe um grande perigo de uma vida rasa, sabe? Talvez essa seja a noite que você veio não para ouvir isso. Talvez essa seja a noite que você veio aqui para ouvir uma outra palavra. Mas eu quero te alertar que uma vida rasa, ela nunca vai te levar a mergulhar no que Deus tem para você. Sabe? Uma vida rasa, querido, ela nunca vai te deixar viver sobrenatural. Por quê, pastor? Porque a vida rasa é confortável. Sabe? Você vai na praia, né? Eu sou um desses. Você vai na praia, eu não passo no joelho, eu tenho medo não dá mais para ir. Eu vou para a praia para poder fazer churrasco com os irmãos, né? Mas imagine, você vai para a praia, você não vai experimentar as ondas se você ficar ali no rasinho onde só molha os joelhos. E a vida rasa é confortável porque ela te dá segurança. O raso te dá segurança, você está ali. É impossível uma onda gigante vir te pegar porque você está no raso. Eu fico pensando uma outra coisa muito interessante nisso, é que a vida rasa, ela é superficial. Você nunca experimenta coisas grandes, porque você sempre tem medo de experimentar coisas grandes.
Você nunca dá um passo de fé. Por quê? Porque você tem medo de dar um passo de fé. A vida rasa, ela é superficial, sabe? Tiago 4:8 vai dizer que um coração dividido, ou seja, um coração que pensa em duas coisas ao mesmo tempo, ele não consegue alcançar o alvo. Ou seja, querido, eu não posso estar dividido. A própria palavra vai dizer isso. Outra questão que eu acho fundamental da gente entender é que uma vida rasa também se torna estéril. É uma vida improdutiva. É uma vida que não vai além daquilo que limita ela a ser. É uma vida que é estipulada por parâmetros muito pequenos. Vida rasa, ela é estéril. João 15 e versículo 2 vai dizer: quem não dá fruto é cortado. Ou seja, a vida rasa, ela não produz frutos. E quando eu olho para isso, eu vejo que uma vida rasa não gera transformação em ninguém. Quando eu olho lá naquela ilustração de Ezequiel, quando Ezequiel vai falar sobre o rio, eu vejo que há uma progressão. Em Ezequiel 43, 7, versículos 3 até o 5. Ele vai dizer que existe um rio e que ali então a pessoa vai entrar naquele rio. E ela vai entrar e vai até os tornozelos, depois vai até o joelho, depois vai os lombos e depois ela vai a águas profundas. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está procurando pessoas que não têm medo de molhar os joelhos, de molhar os lombos e de entrar em águas profundas e desconhecidas. Porque depender de Deus é um ambiente desconhecido. Depender de Deus é um ambiente que nós ainda não conseguimos prever. Os discípulos, quando saem na primeira missão, Jesus fala assim: olha, não leve 2 mudas de roupa, não leve 2 sandálias, não leve alimento, não leve nada, apenas vá. Na casa que você entrar, você fica ali. Ali você vai comer, ali você vai beber, ali você vai dormir. E se alguém não quiser vocês lá, não tem problema. Sacode a poeira, vai embora e vai para uma próxima casa. Ou seja, dependência total. Você não sabe o que vai acontecer. E quando nós olhamos para isso, querido, quando nós estamos em águas profundas, uma vez eu fui pescar, eu, Wando e a Deriu. Irmãos, que sofrimento é aquele. Um barquinho pequenininho lá no meio da maré, lá no meio do mar, e aquele troço flutuando ali. Jesus do céu, irmãos, você está ali à deriva, se aquilo virar, acabou. E sabe o que eu fico pensando? Nós temos que entender que quando nós dependemos de Deus, é mais ou menos isso, sabe? Nós vamos estar num lugar onde nós não temos controle nenhum. Se der ruim, deu ruim. Se Ele não estiver ali para estender as mãos, conforme Ele fez com Pedro, e trazer de volta a existência. A gente que serve a Deus, a gente precisa compreender uma coisa, irmão. Eu preciso entrar muitas vezes em água desconhecida para poder viver o sobrenatural de Deus. Talvez, meu irmão, você tenha até pedido a Deus, buscado a Deus, clamado a Deus por algo novo na sua vida, mas quando Deus começa a agir, você retrocede. Talvez, meu irmão, você até quer ser um homem e uma mulher mais usada por Deus, mas quando Deus começa a fazer algo na sua vida, você retrocede. Quando Deus começa a agir de forma e você vê que as coisas estão saindo do seu controle, você retrocede. Por quê? Porque você gosta da segurança, você gosta do paz. Eu quero que você entenda nessa noite. Deus aprova
até que a água apareça. Deus querido, Ele vai chegar a um ponto em que não dá mais para controlar a nossa vida. Sabe aquele ponto que você chega e fala assim, não tem mais volta? Aquele ponto que você chega e fala assim, agora aqui é sem volta. Se eu voltar, eu vou perecer. Deus quer que você chegue nesse nível. O nível onde você não tem como mais voltar. Entende, meu irmão? Talvez isso vai exigir de você mais do que você queira dar. Talvez isso vai exigir de você mais do que você está disposto a entregar. Mas Deus quer te levar a lugares que você não vai experimentar se você não compreender que Ele está todo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez até hoje você só tenha vivido o superficial de Deus, mas Deus quer te levar a viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural de Deus, você precisa abrir. Você precisa renunciar. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus, quando veio a este mundo, ele não precisava vir. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Ele não viu ninguém que se colocasse na brecha perante ele. Então, Jesus decidiu vir. E Jesus renuncia o direito de ser Deus. Lá nós vamos ver isso no Novo Testamento, onde dizendo que ele não usurpou o direito que ele tinha de ser Deus. Ele abriu mão, ele renunciou o direito de ser Deus e se tornou servo, homem que sente as mesmas dores que você e eu sente. Homem que sente os mesmos desejos que você e eu sente. Homem que estava sujeito a cometer os mesmos erros que você e eu cometem. Mas ele renuncia à glória, desce para morrer por você. A renúncia de Jesus não custou apenas o seu trono, custou a sua vida terrena. E ele veio e morreu por você e morreu por mim. E quando eu olho para essa verdade, meu amado, quando eu olho para essa realidade de Jesus, eu percebo que o que ele pede na Bíblia, na sua palavra, para você e para mim, é infinitamente insignificante em relação ao que ele já fez. Deus não nos pediria nada que ele não já tivesse feito. E talvez nós estamos presos a coisas tão insignificantes, a conceitos tão baratos, a situações tão banais, com desculpas tão mal fundamentadas, para não nos entregarmos a Cristo, para não seguir a Cristo, para não negar a nós mesmos. E eu quero nessa noite finalizar esta palavra dizendo para você, meu irmão, eu não sei o que você tem que renunciar. Eu não sei o que você tem para poder abrir mão, meu irmão. Eu não sei o que te impede ainda de servir a Jesus, de seguir a Cristo, de viver o Evangelho pleno. Eu não sei ainda o que te impede de ter uma vida espiritual mais significativa, mais frutífera. Eu não sei o que te impede de você viver o sobrenatural de Deus. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui neste ambiente para te dizer isso. Há renúncias que precisam ser feitas. Há renúncias que precisam acontecer na sua vida. Há renúncias que precisam estar bem definidas no seu coração, para que Deus entre e não seja apenas um visitante, mas seja um morador permanente na sua vida. Que Ele não seja apenas um socorrista,
um SAMU que chega lá só para socorrer na hora da dificuldade, mas que ele seja alguém que esteja presente 24 horas. E é esse Jesus que eu estou pregando e que estou te mostrando nessa noite. É esse Jesus que eu estou te chamando a se comprometer com ele de uma forma muito séria. É esse Jesus que eu estou querendo que você nessa noite renuncie, mesmo que doa na sua vida. Mas renuncie por ele. Sabe, meu irmão? É o que a gente sempre comenta, né, Beto? A gente às vezes está morto, cansadaço, mas a gente precisa se comprometer. Eu preciso saber que eu tenho um compromisso com esse Deus. E o compromisso com esse Deus me leva a ter compromisso com o seu reino. Me leva a ter compromisso com os filhos do reino. E eu preciso me envolver. Eu preciso estar junto. E eu quero nessa noite, meu amado, orar pela sua vida. Para que as suas decisões sejam assertivas. Para que as suas decisões sejam concretas. Para que as suas decisões não sejam baseadas nas emoções, nas frustrações, mas que seja baseado na palavra. Nesta palavra que você ouviu hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou orar pela sua vida. Glória a Deus. Que essa palavra nessa noite encontre morada no seu coração. Estamos aqui numa família pequena, onde você pode olhar no olho de cada um. Estamos aqui nessa noite como a família de Cristo, onde você pode se decidir, onde você não está sendo coagido a